Olá, famílias e pessoal que me acompanha. Eu sou Dani Jacobsen e está começando mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje no programa eu trouxe um assunto que é muito esperado por casais que estão querendo engravidar, dando a eles mais esperança, persistência e amor. Eu trouxe uma clínica que é referência aqui em Porto Alegre, a Clínica Nilo Frantz, com a especialista em reprodução assistida, a doutora Daiane Pagliarin. Trouxe também o gestor financeiro da clínica, que é o Eduardo Cras Borges, e também a paciente Gladys Silveira, que vai contar uma história muito inspiradora. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é a medicina de reprodução, reprodutiva. Então eu gostaria de começar então com a Daiane e com o Eduardo, que vocês se apresentassem e contassem um pouco da história de vocês, do trabalho de vocês. Então, eu sou Daiane Pagliarin, eu sou médica, minha formação inicial foi na ginecologia e obstetrícia e aproximadamente 13 anos atrás o Dr. Nilo Frantz me apresentou esse universo da medicina reprodutiva, que foi assim, amor à primeira vista. Então, nesses últimos 12 anos eu trabalho exclusivamente com famílias que desejam então completar sua família com filhos. Sou o Eduardo Rosa Cras Borges, eu boto Rosa porque tem um homônimo que é Cras Borges também. Estou trabalhando há 10 anos na clínica do Dr. Nilo Frantz. Tenho formação, algumas formações na área financeira, contábil. Já tenho uma estrada longa na área da saúde também, anos de Weiman, de Fleury, em São Paulo também, e também tenho esse prazer de trabalhar com essa coisa bonita, de gerar vidas. Que legal, parabéns então pela especialidade, trazer uma clínica assim trazer tanto esperança para casais. Gladys, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta um pouco, então, te apresenta para o público e também conta um pouco da tua história. Então, meu nome é Gladys Silveira, eu sou servidora pública, tenho 45 anos e sou casada com a Rosana, que também é servidora pública, tem 37 anos, e a gente resolveu que estava na hora de aumentar a família e procuramos a clínica Nilo Frantz, lá encontramos a doutora Daiane, que nos acolheu assim maravilhosamente bem, nos acompanhou em todo esse processo, nos orientou, e hoje eu estou grávida de 5 meses da Martina. Ai, que coisa mais linda, parabéns. Então a gente vai começar agora com um quadro de perguntas, e eu vou começar então perguntando para a clínica, tá bom? O que é uma reprodução assistida? Então, os tratamentos de reprodução assistida são um conjunto de técnicas que podem ser baixa complexidade, alta complexidade, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença, mas que o objetivo principal é ajudar vários perfis de pessoas, de famílias, a completarem a sua família. Então, a gente sempre diz que a medicina reprodutiva é muito democrática, porque ela é muito inclusiva. Ela inclui pessoas sozinhas, casais, pessoas que precisam de útero, de substituição, de gametas, de doação. Então, realmente assim, se abre um leque de possibilidades. Doutora, então, qual é a diferença entre fertilização in vitro e uma inseminação artificial? Tá, então, é uma pergunta muito, muito comum e ainda gera bastante dúvida, entre as pacientes. Inseminação intrauterina é quando a gente usa um sêmen, que pode ser de um doador, por exemplo, ou de um parceiro. Depois dele ser preparado no laboratório, a gente injeta este sêmen, os espermatozoides, dentro da cavidade uterina da mulher durante o período fértil. O que é período fértil? É aquele período que ela vai ovular. Isso serve, então, para facilitar o encontro de forma natural de óvulos e espermatozoides. E a gente chama de procedimento de baixa complexidade,
porque ele acontece de forma natural na trompa dessa mulher. Já a fertilização in vitro, este encontro de óvulos e espermatozoides vão acontecer no laboratório. Então, a fecundação, que é o encontro de óvulos e espermatozoides, acontece no laboratório. E quando a gente tem esses embriões, óvulo mais espermatozoide, embrião. Esses embriões, então, ficam em cultivo, em incubadoras, que a gente tenta simular um ambiente mais próximo possível, né, do útero dessa mãe. Eles ficam mais ou menos 5 a 7 dias em cultivo e aí depois são transferidos, então, para o útero dessa mulher. E aí a gente chama de procedimentos de alta complexidade, porque a fecundação acontece no laboratório. Que bacana. E quem pode recorrer a essa reprodução assistida? Então, diversos perfis. E isso é uma das coisas que mais me encanta na reprodução assistida, né? Desde casais heterossexuais que têm dificuldade para engravidar, pessoas solteiras, homens solteiros, mulheres solteiras, casais homoafetivos, pessoas trans, pessoas que precisam preservar ou querem preservar a sua fertilidade para que no futuro possam gestar, pessoas que precisam de gametas doados, óvulos doados, espermatozoides doados, útero de substituição. Então, são inúmeras as indicações. E existe uma idade limite para isso acontecer? Sim. Então, só um parêntese, tá? A medicina reprodutiva é norteada aqui no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, que emite normas técnicas que regulamentam todo o funcionamento da medicina reprodutiva. E o Conselho Federal de Medicina sugere que a gente faça tratamentos até os 50 anos na mulher. Depois dessa idade, é possível fazer tratamento? Sim, tá? Mas essa mulher precisa passar, então, por uma avaliação bem criteriosa da sua saúde e ela e o médico, depois dessa avaliação, vão ponderar benefícios e riscos para essa mulher e para essa gestação e decidir junto se vão ou não fazer o tratamento. Já para o homem não tem uma idade limite, tá? Mas é importante salientar que os homens também perdem qualidade do sêmen com a idade. E essa perda da qualidade também pode diminuir as nossas chances, né, de gestação e inclusive transmitir para essa prole algumas doenças genéticas. Mas não tem uma idade limite pro homem. Ah, que bacana, né? A gente saber também essa diferença, né, que tem da mulher com o homem, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas, assim, de certa forma, é compreensível, é uma forma de segurança, né, de proteger essa mulher, porque a gestação, apesar de ser fisiológica, ela pode também ocasionar algumas alterações, alguns riscos para a saúde dessa mulher. Então, não se contraindica. Na clínica a gente faz tratamento para mulheres após os 50 anos, mas depois de uma avaliação de cardiologista, uma avaliação clínica, então é uma mulher que ela é muito mais cuidada. Tem um fator importante aí também, a questão da reserva ovariana, né? Que a mulher tem um reloginho, né? Exatamente. Então, isso às vezes é pouco divulgado, a gente vê pelo fluxo de pacientes que a gente conversa, que muitas vezes a pessoa, né, deixa para ter o filho cada vez mais tarde. Mas, por exemplo, se uma mulher que já congelou o seu óvulo, ela vai querer ter filho mais tarde, né? Ela pode usar em qualquer momento da vida dela, ela pode usar, só que ela tem que saber que aquilo ali também vai trazer riscos para ela, né, para a vida. Pode trazer, mas também se a gente for pensar que nós mulheres estamos cada vez melhores, mais saudáveis, cuidando da saúde, né, não só física como também mental, é algo que eu acho que em pouco tempo vai mudar, tá? Eu acho que realmente não vai ter um limite de idade, porque mulheres de 50 a mais são mulheres lindíssimas, saudáveis. Ao congelar o óvulo também congela o tempo, né? Congela o tempo, exato. Isso é ótimo, né? Congela óvulos, então, tu para naquele tempo, naquela idade do óvulo. Que bacana, né, ter isso na medicina. Sensacional. Doutora, e o que seria então uma inseminação intrauterina? Tu já falou ali antes, mas agora só para a gente entender assim exatamente o que seria. Então, vamos lá.
que acontece? Todo mês, quando a mulher menstrua, uma corte de folículos é recrutada, tá? Todo mês isso acontece. Quando a gente vai fazer uma inseminação intrauterina, a gente pode fazer através de um ciclo natural, só acompanhar aquele óvulo que a mulher vai ovular, ou a gente pode usar hormônios que vão estimular os ovários dessa mulher a produzir mais óvulos. Não muitos também, porque como é natural esse processo da fecundação, tem um risco de gestação múltipla, que a gente não quer. É muito lindo, mas é uma complicação de tratamentos de reprodução assistida. Então a gente estimula esses ovários para que essa mulher tenha 2 ou 3 óvulos crescendo. Vai acompanhando com ecografias e às vezes com dosagens hormonais esse ciclo menstrual dessa mulher. Quando ela está no período periovulatório, aí que entra o sêmen. Então, a gente pode usar um sêmen de um banco de sêmen, né, de um doador anônimo, numa produção independente ou, né, em casais homoafetivos femininos, ou do parceiro. Ele coleta esse sêmen, ele é então preparado no laboratório e a gente injeta este sêmen dentro do endométrio, na cavidade do útero, nesse período que ela vai ovular. E aí a gente espera que esses espermatozoides, então, se movimentem na direção das trompas, encontre esse óvulo, então, e que aconteça, né, o milagre da fecundação. E como que funciona a fertilização in vitro? A fertilização in vitro é um tratamento que a gente faz com mais frequência, né? E é um procedimento assim que a gente faz cada vez com mais segurança e com mais tecnologia. E aí o que acontece? Como o encontro de óvulos e espermatozoides vai acontecer fora do corpo, a gente pode estimular esses ovários para que se tenha muitos folículos crescendo. Essa é uma das grandes diferenças entre a inseminação e a fertilização in vitro. Então, começa também na menstruação, usa mais ou menos 10 a 12 dias esses hormônios, acompanha com ecografia. Quando ela está nesse período periovulatório, a gente vai fazer a coleta desses óvulos. É um procedimento cirúrgico, com sedação. Ela usa uma medicação que ela não vai sentir dor. E aí a gente aspira, tira esses óvulos dos ovários. E aí neste mesmo dia, a gente precisa do sêmen. O sêmen, de novo, ou de um doador, ou do parceiro, fecunda no laboratório. Os embriões ficam 7 dias em cultivo e aí a gente transfere esse embrião prontinho no útero. Tá, e deixa eu perguntar uma questão aqui que me surgiu. Tá. A inseminação intrauterina, ela é uma coisa natural, né, que tu falou. Então, o sucesso, de repente, não pode ser que não dê certo. Mas a fertilização in vitro, sim. Porque já foi fecundado. Não. Não? Não é bem assim. Antes fosse. Podia ser, né? Podia ser mais fácil. Seria maravilhoso se fosse. Não, realmente sim, são taxas de gestação diferentes, tá? E indicações diferentes também. Então, a inseminação intrauterina. Para quem é indicado? Para mulheres jovens, de preferência até 35 anos, que tenha o trato ali anatômico, as trompas saudáveis, e que não engravida por um fator masculino leve, né? Um sêmen com alguma alteração leve na motilidade, na concentração. Ou casais homoafetivos femininos que vão usar um banco de sêmen. Ou casais hétero que vão precisar de sêmen de um doador, tá? A chance de engravidar não ultrapassa os 20%. A fertilização in vitro, bom, a gente consegue ultrapassar algumas etapas, sim. Mas não é só ter o embrião para a gente garantir uma gestação. Então, são muitos fatores que estão envolvidos e a gente tem uma chance assim, de sucesso, né, em situações ideais que não ultrapassam 65%, 70%. Mas já é uma boa elevada aí, né? De 20 para 65. Mas aí mas não são todos os casos, são casos bem particulares, assim, com chances maiores de gestação. Agora uma coisa, assim, que todo mundo quer saber, tá? Que recebi muitas perguntas, inclusive, sobre isso, tá?
Qual é o valor? Qual é o custo disso? Médico A não fala médica. de valor. O médico não fala de valor. Vamos falar aqui com o gestor financeiro, né, que cuida dessa parte. Mais ou menos assim, a média, qual, Tá. o que o pessoal que está em casa quer saber, né? Uhum. Tá interessado em fazer, mas qual é, assim, o custo? Olha, também tem uma variação grande, tá? Porque são várias, como a doutora Daiane comentou, são várias configurações, tanto de tipos de casal, né? Ou se é produção independente, e também questão de fator de idade, né? Que vai influenciar no custo do tratamento, né? E muitas vezes, numa primeira tentativa só, pode não dar certo, né? Então, como a Rosa expôs as chances, né? Mas assim, um tratamento onde não tem análise genética, que é outro capítulo à parte também, que se pode fazer análise genética do embrião antes de implantar, né, no útero, pode-se dizer assim, numa média, mas com um grande desvio padrão aí, em torno de uns 25 mil reais, por aí, de 25 a 30 mil com o medicamento, né, que é uma parte do tratamento que é cara, né, representa aí uns 30, quase 40% do valor do tratamento, a medicação, né, que é usada para estimular os ovários. E o tempo total, assim, de tratamento, para fazer também todo esse processo com mais ou menos... Assim, existe desde a primeira consulta, vamos dizer, até a implantação, a transferência embrionária, que a gente chama, né, a implantação do embrião no útero, variaria muito, porque depende de cada casal, pode ter que ter algum tratamento prévio, enfim. Mas assim, desde que a mulher entrou na indução, que a gente chama, começou a aplicar a medicação, até ela receber o embrião numa transferência a fresco, sem congelar o embrião, levaria em torno de uns 20, 25 dias por aí, desde que começa o tratamento. É rápido. É rápido. É umas 2 semanas a indução, mais ou menos, 15 dias ali, e se transferir o embrião no 5º dia de vida, que é o D5 que a gente costuma falar, são 20 dias praticamente. Nossa, eu pensei que era um tempo assim de meses de preparo. Não. Às vezes, normalmente o preparo é antes. Isso. Né? Exatamente. Quando a gente começa com o tratamento propriamente dito, é mais rápido. Mas claro, se a gente for fazer análise genética, se tiver que fazer um tratamento pós-coleta de óvulos, isso pode prolongar um pouco. Mas o tratamento em si é rápido. Muitas vezes envolve fazer um tratamento com um nutricionista antes, ele leva alguns meses, ou precisa fazer um procedimento cirúrgico, muitas vezes, né, retirar o mioma. Exatamente. Enfim, isso pode ter alguma interferência. E o plano de saúde, ou o SUS, ele cobre alguma reprodução assistida ou não? Com relação a planos de saúde, são raros os que cobrem, porque eles não têm essa determinação no rol da ANS, então eles não têm a obrigatoriedade de cobrir. Mas alguns planos, assim, muito AAA, vamos dizer, e basicamente em São Paulo, a gente vê isso mais no eixo sudeste, aqui no Rio Grande do Sul, desconheço algum plano que cubra, existe essa cobertura, mas é muito raro, né? Eles normalmente não cobrem, né? O SUS, ele tem, assim, ele oferece alguns centros de referência para poder ser feito o tratamento pelo SUS. Só que existem vários critérios, né? Então, idade, tem fila de espera, tem critérios de índice de massa corporal, né? Então, é bem complicado, assim, pelo SUS, né? E outra via é a judicialização, também é uma via que... Deve levar anos, né? E aí o tempo não para, né? O relógio espera. feminino acaba atropelando isso e fica complicado mesmo. Doutora, quantos embriões podem ser transferidos e o que acontece com os excedentes? O que é eliminado? O que acontece? Então, também, né, conforme a orientação do Conselho Federal de Medicina, a gente pode transferir até 2 embriões em mulheres, ou a idade do óvulo, né, de até 37 anos. Acima dos 37 anos, até 3 embriões. Se a gente faz análise genética, que é uma análise para ver se esses embriões vão ser cromossomicamente saudáveis, independente da idade do óvulo, até 2 embriões. Cada vez mais a gente orienta os casais, né? Isso é uma recomendação de sociedade não só brasileira, europeia, americana, de transferir 1 embrião de cada vez. Justamente para diminuir
o risco de gestações múltiplas, que na reprodução assistida a gente considera uma complicação do tratamento. Tá, mas o que acontece? Os excedentes, tá, os excedentes, sempre o objetivo é que sobre embrião, tá? Então, sei lá, fizemos a fertilização, a gente teve 4 embriões, transferimos 2. Se esses embriões, eles são morfologicamente, a estrutura deles ali é morfologicamente viável, se a gente fez análise genética e esses embriões são saudáveis, eles podem ficar congelados por tempo indeterminado para se usar no futuro, enfim, ou se não deu certo também, para se tentar de novo. Esses pacientes podem doar para pesquisa, doar para outros casais que precisam, né, que querem também engravidar, ou podem ser descartados. E tem um componente importante, a questão do custo, né? Por exemplo, um casal tentou, ele tem embrião excedente, não deu certo na primeira vez. A segunda tentativa, se ele já tem embrião, esse tratamento vai custar 1/4 do valor, né? Então tem uma questão econômica também. É muito bom ter mais embriões, porque ou seja para buscar um segundo filho no futuro, ou uma segunda tentativa, desde que a primeira não tenha dado certo, vai ter um dispêndio financeiro bem menor. Doutora, e dá para escolher o sexo da criança? Não. Não? Pô, a medicina não tá tão avançada assim, então. Não, tecnologicamente dá, né? A gente consegue identificar sim, tá? Então, quando faz a análise, né, cromossômica, a gente sabe que esse embrião é um XX, que é uma menina, ou um XY, que é um menino. Agora, o casal escolher o sexo por uma preferência pessoal, não. Então, tem algumas indicações de escolher o embrião pelo sexo, né, doenças genéticas ligadas, né, ao cromossomo X, hemofilia, enfim. Mas por uma preferência pessoal, não. Então, quando a gente tem embriões saudáveis de ambos os sexos, é um critério da embriologista que vai fazer a escolha do melhor, do que se desenvolveu melhor para o menos melhor. Entendi. Existe riscos à fertilização in vitro? A fertilização in vitro é realmente um procedimento muito seguro, né, principalmente quando feito por uma equipe habilidosa, mas como qualquer procedimento cirúrgico, tem sim riscos. Uma taxa de complicações ela é muito baixa, é menor do que 10%, e normalmente assim são complicações leves, mas, por exemplo, essa paciente pode engravidar de gêmeos, que a gente trigêmeos. Trigêmeos, né? Isso é uma complicação. Ela pode fazer uma reação, né, alérgica à sedação, ela pode ter um sangramento aumentado no dia da coleta dos óvulos, ela pode ter uma infecção, ela pode fazer uma hiperestimulação, que é quando a mulher responde com muitos óvulos, e ela acaba tendo alguns desconfortos por isso. Mas geralmente, assim, são complicações que a gente consegue manejar muito bem, sem riscos à vida dessa mulher. Doutora, e endometriose ou baixa reserva ovariana podem afetar as chances, né, de sucesso? Sim, a endometriose, só para quem não sabe o que é, né, são focos de sangue, semelhante ao que a gente tem no endométrio, que é aquela camada interna do útero, que se prolifera fora do útero. Então, pode ter focos de sangue no intestino, na bexiga, nos ovários, no diafragma, nos ligamentos que sustentam o útero, enfim, N lugares. Isso cria um ambiente de inflamação pélvico. E pode nos atrapalhar mais numa gestação natural do que na fertilização in vitro. Porque quando se tem, então, todo esse processo de inflamação, quando o corpo percebe, né, esses focos, esse corpo estranho, começa a se defender. E aí, no processo de cicatrização, se fazem aderências pélvicas. As estruturas ficam meio grudadas. E aí, essa fecundação natural, ela é prejudicada porque se altera a anatomia da pelve. Mas a endometriose, ela pode alterar, inclusive, a qualidade dos óvulos. Mas, claro, em casos mais graves, tá? Mas, geralmente, a gente tem uma boa taxa de sucesso. Já a baixa reserva ovariana é mais desafiador.
Porque o que acontece? A gente nasce com a nossa reserva ovariana total e a gente vai perdendo ao longo da vida. No final da nossa reserva ovariana, a gente também perde qualidade. Então, quando essa mulher tem uma baixa quantidade e uma baixa qualidade, é mais desafiador chegar num embrião saudável que vai implantar e que vai, então, levar essa mulher a gestar. E quantas tentativas são necessárias para ter um sucesso? Tu falou, né, que às vezes tem casais que ficam aí tentando, né, muitas Sim. vezes. É muito variável também, tá? Então depende principalmente idade do óvulo, idade da mulher, qualidade de gametas, não só do óvulo, mas do sêmen também. E, consequentemente, qualidade de embrião. Como vai estar esse útero, né? Como é que vai estar o ambiente que vai ser, então, que vai receber esse embrião? Comorbidades, o porquê que esse casal não engravida. Mas, de uma forma geral, entre 1 e 3 tentativas, a grande maioria dos casais conseguem engravidar. Mas tem exceções. Tá, agora eu quero perguntar uma coisa, que existem regras para ter uma barriga de aluguel? Sim. Também, né, as recomendações do Conselho Federal de Medicina. Então, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, tá? No Brasil não existe útero de aluguel. Útero de aluguel, a mulher que vai gestar para esse outro casal, para essa outra paciente, ela tem uma remuneração para isso. E geralmente é feito através de agências especializadas, com contrato, enfim, algo bem comercial. No Brasil, a gente tem o útero solidário, ou útero de substituição, que é totalmente altruísta. Então, a primeira regra é totalmente altruísta. Essa mulher não pode receber nenhum valor para gestar para essa outra família. Segundo, preferencialmente ela tem que ser familiar de até 4º grau de um do casal ou da pessoa que precisa engravidar. Não tem o familiar. Pode ser alguém com vínculo afetivo. Mas nesse caso, a gente tem que pedir autorização para o Conselho Regional de Medicina, e aí tem uma parte toda burocrática que eu acho muito importante, porque dá segurança para todos os envolvidos, que autoriza ou não esse útero de substituição. Olha que bacana saber, né? Muito legal. Então tá, primeiro queria agradecer esse primeiro quadro de perguntas, né, que a clínica respondeu, e agora eu quero perguntar para Gladys. Gladys, então, me conta um pouco como é que foi a tua fertilização. Qual foi o procedimento que tu fez e se conseguiu de primeira? Me conta, assim, um pouco da tua história. Eu fiz a fertilização in vitro, né? E aí, por causa da idade, né, a gente optou por usar os óvulos da Rosana, que na época estava com 36 anos. E aí eu engravidaria, né? Engravidei para as duas participarem do processo, né? Com um doador de sêmen anônimo. E aí a primeira parte foi toda feita com ela, né? Toda essa parte da coleta dos óvulos, do tratamento, da estimulação ali para ela ter mais folículos, né? Então, inicialmente a contagem de óvulos dela estava baixa até para a idade, né? Mas aí foi feito o tratamento e conseguimos um número bom, assim, de óvulos, né? E aí já escolhemos também o doador de sêmen, né? A gente não tinha muita ideia de como funcionava, né? A gente não fez um estudo prévio, toda a orientação veio da doutora Daiane, né? E como é que, te interrompendo, como é que é esse banco de dados, né? De sêmen. O banco de sêmen. Então, a gente recebeu algumas indicações de bancos, né? E aí começamos a fazer a pesquisa para encontrar um doador que tivesse características
físicas também, que não fosse destoar muito da nossa aparência, né? Algumas coisas como tipo sanguíneo também. E aí, o banco de sêmen aqui de Porto Alegre, a gente não conseguiu achar assim, um que fosse ideal, porque tem regiões, né? Se a pessoa já doou, não pode doar de novo, né? Tem vários critérios assim. Então, a gente acabou optando por um doador de um banco lá de São Paulo. E aí, foi feita a coleta dos óvulos, já foi feita a fertilização ali, né? E os embriões ficaram aguardando para fazer a análise genética, né? E aí tivemos apenas um embrião. Né? Que sucesso, hein? Foi sucesso. Foi sucesso, porque aí bateu o medo, né? Porque eram 9 folículos que viraram 6 óvulos, aí 5 puderam ser fertilizados, 2 se desenvolveram, começaram a se desenvolver e só um chegou na fase final, nos 5 dias, né? Aí daí tivemos essa primeira notícia. Aí foi um pouquinho, deu um medinho, assim, né? Ai, um só, né? A gente queria 2. Ainda vai para análise, né? E ainda vai para análise. E aí, por causa da baixa contagem de óvulos da Rosana, a gente também optou por fazer a análise genética, né? Para ver se cromossomicamente era viável, né? E aí, a primeira notícia, a gente ficou com aquele medo, né? Um só. Aí veio a segunda notícia, é viável. E, vou me emocionar agora. E é menina. E era o que eu queria, né? E como não pode escolher, então foi sorte, assim, né? Tipo, e era um só, então não tinha escolha, né? Então foi sorte. E eu queria muito, né? Uma menina. Então, daí, né, de novo, aí agora ficamos felizes. Tem um só, mas é viável, né? E aí veio a minha parte, que daí foi a preparação, também hormonal, porque o embrião já estava com 5 dias, então, quando fosse transferido para o meu útero, eu já estaria com 5 dias de gravidez, né? Eu tô falando assim, meio leiga, né? Sem termos técnicos, mas tipo, o meu corpo tinha que entender que eu já estava... sincronizar, já estava grávida, né? E aí foi feita essa preparação e descongelado o embrião, né? E feita a transferência. Essa parte da transferência é uma coisa assim que eu não imaginava, sabe? Que é uma coisa muito legal, assim. A gente prepara uma playlist, é um ambiente lá na Nilo Frantz com uma luz baixa, tem uma decoração, então tem toda uma coisa acolhedora, assim, né? Para aquele momento que é tão especial, assim. E aí depois vem os 10 dias de sofrimento de novo, esperando o resultado do exame, né? Aí foi Vocês fizeram teste de farmácia? A gente fez. Eu sempre oriento de façam, porque eu sou mais ansiosa do que ela. A gente fez até porque o 10º dia caía num domingo. Nossa. Então a gente ia ter que esperar até segunda para fazer o beta-HCG, né? Aí a gente fez o testezinho de farmácia e deu grávida. Gladys, quanto tempo durou todo esse processo? Então, para nós foi um pouquinho mais demorado, porque como a Rosana tinha a contagem baixa de óvulos, antes do tratamento para coleta, ela fez um tratamento, acho que era com testosterona, né? Para ver se aumentava a quantidade de folículos. Aí depois ela começou, isso foi um mês mais ou menos, né? Aí depois ela começou a tomar as injeções, né, os hormônios, para estimular o amadurecimento, né? E depois
daí tem a espera do sêmen, né? do exame, né? Do exame. Do exame genético. E aí depois a gente acabou tirando férias e esperou para implantar. Então foi de setembro a fevereiro, assim. Foi um processo um pouquinho mais longo, mas também porque a gente optou por deixar o embrião congelado um pouquinho mais de tempo ali, porque a gente não quis engravidar antes das férias, né? A gente preferiu deixar para depois. Gladys, e quando tu viu ali o positivo? Como é que foi para vocês essa experiência? Como é que foi? Conta aí. É uma emoção, assim, né? Porque é um processo longo e eu também tinha esse pensamento, fertilização in vitro, vai lá, pega o óvulo, o espermatozoide, vai dar tudo certo, 100%. É certeza. E aí, ao longo do processo, a gente vai descobrindo que não é certeza, né? E as chances são um pouco mais baixas em função da minha idade, né? Então, e aí um embrião só, então já dava aquele medinho, né? Aí quando vem o positivo, é uma alegria, assim, né? Não tem nem como descrever. Uma emoção, assim, muito grande, né? Que bacana. Parabéns para vocês, né? Tu vinha aqui também contar essa história aí tão emocionante, inspiradora, né? Para muitos casais que gostariam de ter, né? Também filhos e não podem do método tradicional. Então eu gostaria de perguntar agora para vocês como é que faz o congelamento de óvulos. Tá. Uma pergunta que veio muito também no meu Instagram. Congelamento de óvulos. Sim. Eu acho que a gente tem como mulher 2 marcos assim de independência feminina. O primeiro eu acho que foi a pílula anticoncepcional e o segundo foi o congelamento de óvulos. O primeiro é, né, permitir que a gente não engravidasse. E o segundo é que a gente engravide no momento que a gente acha que seja o ideal. Porque como a gente tem essa questão da reserva ovariana finita e que a partir dos 35 anos não se acelera só a perda da quantidade, mas a qualidade também, muitas mulheres se veem assim, obrigadas a engravidar ou perdem a chance de engravidar porque não é aquele o momento ideal. Então, o congelamento de óvulos, ele surge como uma alternativa para que a mulher decida qual será o melhor momento para ela. E funciona muito parecido com a fertilização in vitro, também com a estimulação de hormônios, pelo mesmo período, só que a gente acaba o tratamento no dia da coleta dos óvulos. Esses óvulos, então, que têm potencial para um futuro ser fertilizado, que são os em metáfase 2 óvulos maduros, eles ficam vitrificados por um tempo indeterminado. Então, e a idade do óvulo é o fator prognóstico de mais impacto para gestar. Então, se eu congelei óvulos com 35 anos e eu tenho 43, 44, 48 anos, a minha chance de engravidar está relacionada com a idade dos meus óvulos. E existe um custo também para isso, e também é anual que tu deve pagar uma mensalidade para a clínica? Como é que funciona? É uma semestralidade, né? Existe o custo, primeiro, o custo do tratamento ele é um pouco mais baixo, né? Evidentemente, porque a gente faz uma parte do processo, como a doutora Daiane colocou, até a hora que funciona os óvulos, os ovários e coleta os óvulos, aí congela, então um custo vai girar aí para um ciclo perto de uns 18 mil reais, por aí, com uma medicação 18, 20 mil, depende da medicação que for usada, né? E o custo de manutenção em torno de 300, na clínica a gente tem o valor de 390 por semestre. Então, é um custo acessível, né? É uma semestralidade, não é mensalidade, né? E claro, é um momento que usar aqueles óvulos vai cessar esse custo, né? Uma possibilidade também é a questão da doação, né? Isso, a gente tem um programa bem bacana, bem se bacana. quiser explicar. O programa, a gente tem um programa de doação de óvulos, né? Que também tem 2 funções aí, né? Uma função social e uma função financeira, vamos dizer assim. Que a mulher pode fazer mais de um ciclo e ela doa vamos dizer, se ela doar 2 ciclos para outros casais, esses óvulos, ela
ela é completamente isenta do ciclo dela. Olha que bacana. Então ela não paga nada pelo congelamento. Ela vai pagar depois as manutenções, mas, nossa, reduz, né, a zero mesmo o custo do tratamento, né? Claro, o programa ele tem critérios, tem uma série de coisas, estou só abreviando assim, mas tem essa possibilidade de também sair custo zero, um congelamento de óvulos, né? Ou também serve para fertilização in vitro também. Né? Também pode, uma mulher jovem que tem... A idade máxima seria o quê? Uns 35? 34. 34. Tem alguns critérios. Índice de massa corpórea. Ah, tu é lindona, né? Todo mundo ia querer ter os óvulos. Não era por esse caso. Pra mim mesmo. Ah, pra ti mesmo. Eu já queria negociar teus óvulos. Não, vai lá pra clínica, né, Dani? Claro. Imagina esse perfil. Obrigada. 34 anos, o índice de massa corpórea até 28. Não pode ser adotada porque tem que conhecer o passado genético, né? Isso é uma pessoa saudável e com uma boa reserva ovariana. Então, se ela entrar nesses critérios, ela pode então fazer o congelamento de óvulos, né, para ela, ou a fertilização in vitro tem o mesmo princípio assim de descontos. E vai auxiliar muitos casais, né? Que, nossa, a quantidade de pessoas que não conseguem mais ter uma gestação porque não tem mais óvulos, né? E precisam recorrer a esse tipo de tratamento é bastante grande, né? Então tá. Muito obrigada, então, por esse esclarecimento. E agora a gente vai entrar no quadro Dica de Amor. E nesse quadro eu gostaria que a Gladys desse um conselho, uma dica para as famílias que também gostariam de engravidar, né, e não conseguem. Então, Gladys, conta aí um pouquinho de uma dica, um conselho maravilhoso aí. Eu acho que o principal é acreditar que dá para fazer, que a medicina está muito avançada. É incrível, assim, né, pensar que dá para fazer todo esse processo de fertilização fora do corpo, né? Que uma mulher sem parceiro pode engravidar, que um casal de 2 mulheres podem engravidar, que um casal de 2 homens pode engravidar, que um casal que não consegue engravidar naturalmente, um casal hétero, né? Que não consegue engravidar naturalmente, pode engravidar, né? Então, é uma maravilha, assim, né, da tecnologia, né, e tem que ter fé, assim. Quando eu recebi a notícia, quando eu fiz o último exame lá com a doutora Daiane, né, que a gente viu o coraçãozinho batendo ali pela primeira vez. Desculpa. A minha vontade era... Respira. Era sair naquela sala que estava cheia de pessoas esperando o próximo atendimento e dizer para elas, acreditem, vai dar certo. Parabéns por ter essa inspiração, né, e tá inspirando tantas pessoas, né. Toma uma aguinha, por favor. Né, parabéns por essa história tão inspiradora, que com certeza muitas pessoas vão olhar e vão agora procurar a clínica, né, e esse meio aí de ter tu querer ter aquele filho e não saber como, né. Muito bom. Tem jeito. Tem jeito. E vai dar certo. Vai dar certo. Gladys, eu queria te perguntar mais algumas coisinhas, tá? Depois que vocês receberam ali, né, viram na canetinha, né, o teste da farmácia, o positivo, qual foi o sentimento, qual foi o primeiro sentimento que veio na tua cabeça? Acho que deu certo, né? Estou grávida, meu Deus, e agora? Mas não deu, né, assim, um medinho, né, de começar agora, nossa, agora deu certo. Vamos lá. Olha, eu acho que não, sabe? Naquele momento era tanta expectativa para que fosse aquele positivo que naquele momento não deu medo. Os medos vêm depois, assim, né? Acho que demora um pouquinho para cair a ficha, né? De tudo que está acontecendo, de tudo que envolve, porque é uma mudança absurda, assim, na vida, né? Tu passa a ser responsável por outro ser que vai depender totalmente de ti, né? Então,
Mas é depois, primeiro é só alegria, só emoção, assim. E agora, como é que estão sendo, né, os preparativos para a chegada da Martina? Então, a gente a minha gestação tá muito tranquila, né, graças a Deus, assim, e estamos começando, né, já a nos preparar, comprar fralda, comprar roupinha, né, pensar em todas as coisas práticas, né, e começando já a pensar nas coisas não práticas também, né, na parte da criação, né, e agora, né, vamos ter um ser humano ali totalmente dependente da gente, né, ter que passar princípios, valores, né, então é todo um universo ali a gente sabe que a vida vai mudar completamente, assim, né, e é um desafio, né, não é uma coisa... não, né, acho que talvez muita gente romantize a maternidade, né, e eu tô tentando fugir um pouco dessa parte, embora tenha todo um encantamento ali, né, com um bebezinho, mas tentando pensar nessa parte prática também, né. E vocês já estão fazendo algum tipo de curso? Como é que tá tendo? Tu tá tendo já algum acompanhamento, né, com obstetra? Como é que tá sendo esse processo aí? Sim, depois que termina a parte da fertilização, né, aquela consulta ali que houve o coraçãozinho a primeira vez, aí a gente já é encaminhada pro obstetra, né, então a gente fez, assim, muitas consultas com muitos obstetras, porque é uma coisa muito delicada, né, então a gente tem que ter muita confiança, tem que sentir, da mesma forma como aconteceu com a doutora Daiane, né, a gente também fez consulta em várias clínicas até achar alguém que realmente a gente confiasse, e obstetra é a mesma coisa, né, então a gente fez muitas consultas até se decidir pelo nosso obstetra, né, e aí fazendo consulta também com nutricionista, com fisioterapeuta pélvica, estou fazendo exercício físico, né, cuidando da alimentação, então, para me preparar para o grande momento, né, que é a chegada da Martina. Que legal, Gladys, parabéns. Que essa gestação só te traga, para ti, né, e para a Rosana, traga muita felicidade e seja um momento único, né, para vocês aí, que a chegada da Martina traga muita, muita, muita felicidade e com certeza ela vai ter muita saúde. Tá bom? Doutora, e qual foi o método que a Gladys e a Rosana fizeram? Então, o tratamento delas é o meu preferido, assim, disparadamente, que é a FIV compartilhada, ou o método roupa, onde então um casal de mulheres participa ativamente do processo. Como funciona? Uma vai doar os seus óvulos para o tratamento e a outra vai gestar. Então a gente vai fazer estimulação ovariana, no caso, né, das gurias, a Rosana, por ser mais jovem, a gente decidiu então fazer estimulação ovariana nela, fizemos os embriões, preparamos então o endométrio da Gladys para transferência embrionária. Que bacana. É um método bastante, eu acho assim incrível, porque é isso, o casal ele interage, ele participa de forma ativa de todo o processo. Muito maravilhoso. Eu tô aqui amando todo esse papo, né? Para mim tudo é muito novo, né? Porque a medicina realmente está muito avançada. Gente, que legal. Então, assim, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. E eu, só para finalizar, eu gostaria que vocês, né, da clínica, como representantes aqui, dessem dicas para os casais que gostariam de engravidar, né, e não estão conseguindo, como que eles podem ir na clínica, né, conversar com vocês. Então, dá um conselho aí para esse pessoal. Então, eu acho que o primeiro, assim, sonhos precisam ser vividos, né? E eu ouço de muitas pacientes, de muitos casais, que o filho é o sonho mais importante da sua vida, né? Que elas não vão ser completas, elas não vão ser felizes se não tiverem o filho delas.
Então a gente não pode não realizar esse sonho. E ele é possível, né? A gente está vendo aqui que realmente a ciência, a tecnologia nos auxilia. E nos auxilia em vários perfis de paciente que até poucos anos atrás era impossível engravidar. Então, primeira coisa, quando tu quer, tem que buscar a solução, né? A realização. Cuidar da saúde mental. A gente também não pode romantizar tratamentos de reprodução assistida. Eles são difíceis, né, Gladys? A gente passa, assim, por altos e baixos, é otimismo, é pessimismo, é frustração. Então, a saúde mental a gente desvaloriza muitas vezes e ela nos auxilia a conseguir suportar todas essas fases. O estilo de vida é o mais se fala hoje na medicina reprodutiva, é estilo de vida. Gametas são um reflexo daquilo que tu vive, de como tu vive. Então, atividade física, alimentação saudável, sono, são adjuvantes que, para nós, dentro da medicina reprodutiva, nos auxiliam muito. Eu acho que também não percam tempo, principalmente as mulheres, porque a gente falou bastante aqui no programa do relógio biológico, então a gente tem alternativas, às vezes não é o melhor momento, tem uma viagem, tem um curso, enfim, tu quer aproveitar, quer viajar, a gente tem uma alternativa para isso, né? Para te engravidar no momento que é ideal para ti. Perfeito. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que nesse contexto, o mundo mudou, né? Os casais e as pessoas, hoje em dia os filhos ficam até 30, 40 anos dentro de casa, né? As pessoas mudaram, mas o relógio biológico não mudou, né? Ele continua com aquele padrão lá, né? Então, com relação à questão financeira também, acho que é complicado, muitas vezes, né? Tem um estigma, assim, de ser caro, de ser um procedimento caro, mas tem formas, como a gente abordou aqui também no programa, né? De custear isso ou reduzir esse custo para um patamar mais baixo e também a gente sempre procura ir ao encontro da necessidade dos nossos pacientes, né? Seja para facilitar, seja para dar uma pedalada, vamos dizer assim, em algum tratamento que precise, a gente sempre procura flexibilizar, porque a gente está falando aqui de vida, de saúde, de sonhos, né? Então não é uma coisa financeira, né? Então. E onde que fica a clínica? Nós temos a clínica, a matriz aqui em Porto Alegre, na Nilo Peçanha, né? A Nilo Frantes na Nilo Peçanha. Temos também uma clínica em Novo Hamburgo. Temos uma novíssima que abriu semana passada em São Paulo, que é a N Medicina Reprodutiva, uma clínica linda. E temos o Instituto de Fertilidade também, que fica sempre na Senador Tarso Dutra. E tem em Novo Hamburgo. Tem Novo Hamburgo, eu falei. Criciúma. Sim, nós Santa temos Maria. Algumas clínicas que são Sim, são várias, licenciadas. São várias unidades. São parceiros que são licenciados, que usam a nossa marca, inclusive como se fosse uma franquia, né? Que é a Nilo Frantes de Criciúma, de Santa Maria, e temos também outros parceiros em todo o estado, né? Pelotas, principalmente, Caxias. Bom, mas quem quiser então entrar em contato, eu vou deixar o arroba aqui de Porto Alegre, tá? Aqui na tela vai ficar então o arroba da clínica aqui de Porto Alegre e vocês podem entrar em contato com o pessoal. E agora, então, eu gostaria então de encerrar o programa agradecendo a presença de vocês. Nossa, que conteúdo bacana, né? Trazer a saúde, né, reprodutiva, a medicina que está tão avançada. Então, muito obrigada por virem aqui compartilhar todas essas informações riquíssimas conosco. Nós Gladys, tu com a tua história inspiradora, né, maravilhosa, muito obrigada por ter também comparecido aqui ao programa. Obrigada pelo convite. E você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, pode entrar em contato com o meu Instagram pessoal. Eu vou deixar aqui o contato na tela. Vocês podem mandar perguntas, sugestões, dicas, mandar vídeos, que eu vou ter o imenso prazer em respondê-los e vai aparecer aqui no programa. Então agora eu vou finalizar com uma mensagem final. Desejar um filho é um dos sentimentos mais profundos que habita o coração do ser humano. E esse desejo não tem gênero,
orientação ou um modelo único de família. Para casais homoafetivos, esse caminho pode trazer desafios, dúvidas e até medos. Mas também é um caminho possível, bonito e legítimo. A medicina reprodutiva tem sido uma grande alinhada, tornando real o que parecia ser distante. Ser pai ou mãe vai muito além da genética. É presença, é cuidado, é entrega. E a escolha de construir uma família é sempre digna de apoio, acolhimento e celebração. Se seu sonho é ser mãe ou ser pai, saiba que vocês não estão sozinhos. Há profissionais prontos para orientá-los. O amor que vocês já sentem é desde já o maior presente que um filho pode ter. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.